Olá, agora vamos falar sobre estudos e engajamentos para crianças e adolescentes na escola. A gente já falou em vários outros capítulos sobre o estudo, engajamento, comportamento em casa. Claro que a gente cita a sala de aula em vários momentos, mas o que seu filho está fazendo em sala de aula? Será que o que ele está fazendo é aquilo que ele comenta para você quando chega em casa? Ou você sempre tem uma surpresa quando vai na reunião de professores e percebe que não é bem assim a história? Então preste atenção que o que eu vou falar agora é importante para que você entenda de uma vez e não tenha mais dúvidas sobre o real comportamento do seu filho dentro de sala de aula. Existem jovens, crianças ou adolescentes que podem estar enfrentando dificuldades na escola. Então a gente sabe que isso é mais ou menos uma constante para pessoas que têm crianças e adolescentes que têm um TDAH. Até porque muitos de vocês sabem do diagnóstico dos seus filhos hoje porque em algum momento teve algum professor, teve alguma escola, professor, coordenador que chamou vocês e apresentou algum comportamento recorrente e inadequado, que estava difícil prestar atenção em sala, difícil copiar as tarefas, difícil fazer as tarefas, se engajar. Então, além de tudo que vocês percebem em casa, a escola acaba sendo um termômetro, uma porta de entrada para que vocês consigam entender, ter o primeiro contato com os sintomas do transtorno para poder intervir. Então, vamos partir do princípio que o seu filho, sim, está apresentando dificuldades e problemas, provavelmente de comportamento, na escola e como você vai poder intervir da melhor forma possível. Vários fatores podem estar atrapalhando a vida escolar do seu filho. Então, por exemplo, ele pode estar conversando em hora inapropriada, ele pode estar fazendo palhaçada, que é um nível além da conversa. Ele pode estar se levantando toda hora, saindo sem a permissão, pode não estar conseguindo copiar, pode estar dormindo, pode estar atrapalhando os colegas, pode estar chegando atrasado, pode estar esquecendo o livro. Então tem várias coisas que podem estar acontecendo, são várias situações. Mas vamos focar aqui em duas das principais situações ou principais problemas que as crianças e adolescentes enfrentam em sala de aula, que é os deveres de casa e o comportamento inadequado em sala. Então vamos tentar um sistema onde você consiga ter um contato, um canal direto com a escola do seu filho e você consiga saber quase que em tempo real o que está acontecendo ali com o seu filho em sala de aula. É como se fosse um método de relatórios, onde você vai conseguir pegar da escola, do coordenador ou do professor, tudo que você precisa saber para entender se o seu filho está bem conduzido ou não. É um método muito eficaz para monitorar, acompanhar e modificar um comportamento que você não esteja gostando no seu filho. Para isso vai ser necessário você aplicar a combinação de alguns métodos e procedimentos que você já aprendeu ao longo do curso, como listar os comportamentos desejados que você quer que o seu filho faça, deixar claro o que você espera do seu filho, e aplicar um sistema de recompensas e consequências. Além disso, vai ser necessário que você encontre um meio de se aproximar mais dos professores do seu filho. Essa é a parte mais importante desse procedimento. Como eu já falei em vários outros vídeos, é muito importante, por exemplo, que no início do ano você vá conhecer os professores do seu filho, que você deixe claro para eles que o seu filho, é importante que você leve o laudo médico para a escola para entender que o seu filho tem a dificuldade, que ele tem um TDAH e que a escola possa já adotar algumas daquelas medidas que estejam no relatório da equipe multidisciplinar. Mas tão importante quanto isso é você conhecer face a face os professores do seu filho. Até para que você consiga ter uma intimidade maior, até para que os professores eles tenham mais empatia para com o seu filho, porque eles vão saber quem é o pai que está por trás daquela criança ou daquele adolescente, que não é um pai relapso, é um pai que está interessado em ter uma mudança no comportamento do filho. Ou seja, você se mostrar interessado, dizer a que você veio, dizer que você quer colaborar porque em casa você está fazendo a sua parte também, o professor ele já vai colocar o seu filho e você num outro patamar. Então isso facilita muito o processo. Para que você possa ter a chance de fazer um monitoramento ali, é importante que você combine, seja com a coordenação, se não for possível com os professores, mas principalmente com os professores. Um canal de comunicação aberto, seja e-mail, seja o WhatsApp dele, de preferência. Eu sei que o professor não tem muito essa vontade de dar o WhatsApp dele assim para os pais, mas você pode deixar claro para o professor que vai ser um meio que vai ser utilizado somente para o objetivo que vocês querem, que é você solicitar do professor um relatório de comportamento, um relatório de conduta
no período que você combinar. Eu vou te explicar isso daqui a pouco. Vamos começar com o primeiro de 3 passos importantes para fazer isso tudo funcionar. E o primeiro passo vai ser justamente você identificar exatamente o comportamento do seu filho que você quer mitigar, o comportamento do seu filho que você quer mudar, que você quer que seja extinto ou pelo menos reduza bastante. É importante entender aqui que crianças e adolescentes com TDAH, eles geralmente já sabem que tem alguma coisa acontecendo ali. Já sabe que tem algum problema, já sabe quais as principais dificuldades dele, já sabe do que o professor vive chamando a atenção. Geralmente uma criança que tem um histórico de estar conversando em hora errada, de não levar dever, de não conseguir copiar do quadro. Ele já sabe mais ou menos o que está pegando, qual que é a dificuldade dele. Sendo assim, para que não fique uma coisa maçante, mais uma cobrança, ou seja, você está dando uma nova roupagem para a cobrança que ele já tem todos os dias, o que não é muito motivador, foque em comunicar aquilo que ele deve fazer e não aquilo que ele não deve fazer. Ou seja, muda a forma como você vai solicitar, como você vai combinar o jogo com seu filho. Ao invés de dar comandos de negação, onde ele não deve fazer alguma coisa, você dá um comando positivo, dizendo e mostrando para ele exatamente o que ele deve fazer. Por exemplo, ao invés de falar, não faça palhaçada em sala de aula, diga, tenha postura em sala de aula, faça o que o professor determina, siga as regras que o professor está determinando em sala de aula. Obviamente o professor não vai combinar para que você faça palhaçada, por exemplo. Ou então, não é para você conversar em sala de aula, você só vai conversar depois que o professor liberar ou na hora que bater o sinal que a aula estiver encerrada. Ou então você fala, não vai se atrasar para a aula amanhã. Não, você fala, chegue cedo, seja compromissado, seja responsável. Visto isso, você vai identificar e falar de maneira positiva o comportamento que você espera que ele faça a partir desse momento. E como já falamos em vários módulos, comece aos poucos, não tenha pressa. O comportamento que o seu filho hoje, ele levou anos para ser construído. O comportamento que você tem hoje, ele levou anos para ser moldado, construído, a gente é um reflexo do que a gente viveu nos nossos últimos anos. Então, é importante você entender que a mudança de postura, a mudança numa situação, ela vem primeiro da mudança de postura dos pais, para que você consiga estimular uma mudança de postura no seu jovem, adolescente ou criança. E não pense que você vai conseguir resultado em uma semana, um dia, de forma alguma. Vai ser difícil, vai ter altos e baixos, mas a disciplina e a perseverança vai fazer com que isso funcione no médio e longo prazo. Ou seja, com 3, 4 semanas você já consegue ter um resultado bem mais sólido. Então você não tem que desanimar, tá? Siga essas orientações, que a chance de sucesso ela é muito alta. Eu diria para você usar a regra do 3, dos 3 comandos. Ou seja, você escolhe 3 comportamentos que você quer que o seu filho faça, que o seu filho mude a partir daquele momento, daquela conversa. Se tiver muito difícil ou muito difícil de implementar, comece com 2 ou até mesmo com 1. Mas que seja aquele 1 que é muito importante, que se ele mudar aquele comportamento, a vida dele, a sua vida também, vai melhorar bastante. Ele vai ter um grande ganho, um grande benefício com aquilo. E aí é importante, uma vez que você já tenha aberto esse canal, que você comunique tanto para o seu filho, qual é o combinado, quanto para o professor também. E aí a gente começa o segundo passo dos 3 passos para que isso tudo funcione, que é combine o jogo e a frequência do monitoramento. Ou seja, se você também tem TDAH, é um pai de um adolescente, uma criança com TDAH, provavelmente você é muito ansioso, você quer ver resultado para ontem. Então você já vai querer que as coisas funcionem logo na primeira semana, de preferência até no primeiro dia. Entenda que não é assim que funciona e que provavelmente o seu filho também vai passar por dias ruins, por dias que ele não vai conseguir produzir, que ele não vai conseguir cumprir o combinado. E isso é normal e esperado, como eu já falei em vários outros vídeos. Vai ter dia que o seu filho vai levantar com o pé esquerdo, que ele vai conversar pra caramba em sala de aula, mesmo que você já tenha feito esse combinado. Mas veja como a frequência é importante nesse momento. Porque digamos que você fez um combinado com um professor lá que dá aula de segunda, quarta e sexta. E aí na segunda ele se comportou mal. Na segunda ele conversou, jogou papelzinho, fez tudo errado. Aí quando chegou em casa na segunda, você perguntou como é que foi a aula, você já sentiu que provavelmente ele não está cumprindo. Como ele sabe que você vai fiscalizar no final da semana, na sexta-feira, por exemplo, quando você combinou que toda sexta você vai perguntar para aquele professor, vai entrar em contato no WhatsApp, ele já sabe que, vixe, eu acho que eu vou ser descoberto. Então você já percebe ali no olhar dele, quando ele te der o relatório diário, que provavelmente ele não vai conseguir cumprir o combinado. Então perceba que é importante você reforçar
nesse momento, na segunda-feira, fala, olha filho, a gente não combinou, você tem agora que mostrar que você consegue ter um comportamento ainda melhor até a sexta-feira. Então é importante que na segunda-feira, se ele não der certo, na quarta e na sexta ele consiga mudar esse comportamento e que o professor perceba a evolução dele. Porque na hora que der um relatório para você, seja por WhatsApp ou por e-mail, na sexta-feira, ele vai poder dizer, olha, o seu filho não começou a semana muito bem, mas ele melhorou na quarta e na sexta-feira, ele se deu muito bem. Então o saldo, digamos, é positivo. Quando você mostra essa sua disposição de querer monitorar e ajustar o comportamento do seu filho, o próprio professor ele vai se sentir feliz. Eu sei que talvez seja meio contraintuitivo, mas ele vai sentir um compromisso com você também. Quando você faz um compromisso do lado de cá, o professor naturalmente ele tende a fazer um compromisso do lado de lá, ou seja, ele vai ficar mais de olho no seu filho. Talvez ele tenha feito um comportamento inadequado na segunda, no final da aula o próprio professor fala, poxa, você estava indo tão bem, o que aconteceu que essa semana você desalinhou? Né? Vamos melhorar para no final da semana, quando seu pai vier me perguntar no WhatsApp, eu poder dar uma notícia boa para ele com relação ao seu comportamento. E aí vem uma questão muito importante também, que é você tornar a vida do professor mais fácil, você facilitar esse processo. Tá? Então deixe bem claro para o professor que você só vai entrar em contato para isso, tá? E é no dia certinho. Então se for toda sexta-feira ao final da aula que você vai mandar o WhatsApp para pedir esse feedback ou o e-mail e vai receber por e-mail, siga isso também, né? Sexta-feira não é sábado e nem quinta-feira e muito menos domingo. Então mantenha essa frequência até para que o professor perceba que você também está engajado nesse sistema de querer melhorar o comportamento do seu filho. Então faça esse compromisso, siga esse compromisso direitinho. Inclusive, você pode colocar isso como uma moeda de troca. Tá? Principalmente na adolescência, ele pode achar nada a ver o pai ficar ligando para o professor, mandando WhatsApp para saber como é que está o comportamento. Ele pode odiar isso, pode se sentir invadido. Então você diga, ótimo, porque eu quero que você melhore o seu comportamento, porque eu quero que você se dê bem, porque você melhorando isso aqui, naturalmente as suas notas vão melhorar, você vai ser mais bem quisto em sala de aula. Às vezes você está fazendo palhaçada, tem 2 ou 3 rindo de você, mas tem o 10 que está atrapalhando a aula, que está querendo prestar atenção. Né? A gente sabe que adolescente e criança com TDAH tem muita questão social, a necessidade de ser o palhaço da turma, porque geralmente vem de crianças e adolescentes que têm uma dificuldade de socialização, que já tem uma questão social abalada e por conta disso eles tentam compensar tomando atitudes ruins, né? Comportamentos inadequados. Explicar para o seu filho que ele não precisa daquilo, que ele pode ser benquisto por outros meios, né? Não atrapalhando o professor, não interrompendo, falando só depois que terminar a aula e por aí vai. Você pode estar fazendo uma verificação semanal toda sexta-feira, analisando o comportamento do seu filho naquele intervalo. E se o seu filho sentir isso, achar muito ruim isso, ele fala, tudo bem, então eu estou sentindo que você está melhorando, eu estou sentindo que você, nas 2 últimas semanas, eu tive muito elogio seu, do professor, a gente está vendo que você está melhorando, então como recompensa eu vou espaçar esse tipo de verificação. Então a cada 2 semanas eu entro em contato com o professor. E claro, você vai também explicar para o professor que agora mudou, que agora vai ser a cada 2 semanas, dá para ele não ficar esperando, né? Então ele também tem que ser comunicado das regras do jogo. O seu filho e o professor têm que estar sabendo o que vai acontecer. Até o momento, se tudo der certo, que ele não precise mais desse tipo de feedback. E o terceiro passo é como é que você vai negociar isso, né? Como é que você vai precificar isso? Que é você colocar consequências bem ajustadas ao comportamento, ao jogo que você está combinando com seu filho. É claro que você não tem que dar um carro zero para ele só porque ele se comportou bem naquela semana. E também não precisa dar uma bala juquinha para ele, né? É importante ter um equilíbrio daquilo que realmente faz sentido você premiar um pouco mais ou deixar um pouco de lado. O que eu acho que é um bom termômetro é sentir a dificuldade que o seu filho tem de realizar. Por exemplo, copiar do quadro é um comportamento que é difícil para ele, que exige muito esforço. Eu, pelo menos, odiava, eu não conseguia, tinha disgrafia severa. Você pode tentar recompensar ele de uma maneira maior, né? De uma maneira mais efetiva. Ou então, se for o caso do seu filho conversar em sala de aula, ele tem muita necessidade, não consegue se segurar, toda hora está conversando e atrapalhando o professor. Também tem uma recompensa maior se ele conseguir mudar isso. Ou, por exemplo, levantar em sala de aula.
não é uma coisa que ele não consiga fazer. Eu acho que, inclusive, alunos com TDAH eles têm que levantar pelo menos uma vez para ir no banheiro, para tomar uma água, para esticar, né? Porque isso garante que ele tenha um pouco mais de foco na segunda metade da aula, né? Porque ele vai perdendo ali rapidamente o interesse. Então, levantar, pegar um ar fresco e voltar rapidamente é importante. Agora, levantar toda hora é um comportamento que precisa ser evitado, claro. Então, isso já não teria tanta dificuldade do seu filho cumprir. Então, que seja uma consequência menor, uma consequência, uma premiação, né? Consequência boa ou ruim, né? Que seja adequada à dificuldade de execução do combinado com o seu filho. Se é mais difícil executar, maior a recompensa. Se é mais fácil, menor seria a recompensa e consequência também. Você pode utilizar as recompensas da tabela que você já conhece, né? Que é aquela tabela que você já precificou dos comportamentos que você quer que ele faça, né? Ou mesmo um método que eu acho muito efetivo, né? Que é como você regular a liberdade. Eu já falei sobre isso, sobre você negociar a liberdade. É justamente você negociar uma mesada, por exemplo. Uma mesada ou uma semanada. Se ele tiver um comportamento muito bom dentro do esperado, ele tem a sua semanada ali garantida no sábado, né? Se ele pecar em alguns momentos, pode ter algum desconto, né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte: se você perceber, não precisa nem chegar sexta-feira não, mas chegou na quarta-feira, você já percebeu nele uma seriedade, você já viu que a tarefa dele está feita antes de você pedir, né? Você viu que está tendo um esforço dele, você pode fazer uma surpresa para o seu filho também, né? Então você colocar elementos surpresa no meio da semana, no meio do processo, né? Ou seja, essa é a surpresa de hoje. Você não precisa esperar até sábado para garantir a sua mesada, vamos dizer assim. Mas ó, tá aqui R$20 hoje, porque eu vi hoje que você fez a sua tarefa de maneira exemplar. Que eu vi que você fez o que a gente combinou de maneira exemplar. Então isso motiva demais, né? Crianças e adolescentes com TDAH, eles precisam de recompensas imediatas, né? Então, quanto mais imediato e quanto mais inesperado, mais excitante, mais legal fica aquele jogo. Porque ele pensa assim, opa, peraí, eu já ia ganhar, eu já estou lutando aqui para cumprir esse combinado, para ganhar minha mesada ali, ou minha semanada no sábado. Agora, só porque eu fiz tudo direitinho, entreguei acima da expectativa, eu ganhei um extra, será que se eu me esforçar ainda mais não pode vir coisa boa por aí? Então, veja que esse elemento surpresa, fora da tabela do combinado, fora da precificação que você der, é também algo que pode ser muito bem quisto, que pode ser muito bem aplicado nesse tipo de situação. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, mas eu sei que em algum momento dessa aula você pode ter se perguntado, mas eu acho que eu não consigo colocar isso aqui em casa, a minha situação é um pouco diferente. Eu sei disso. Cada situação é única e é por isso que muito da teoria que você encontra por aí, você não consegue colocar na sua situação de maneira ajustada, de maneira correta. E é por isso que existe o programa Meu TDAH. O programa Meu TDAH vai unir toda essa teoria com o seu tirar dúvida, com você poder colocar em prática com o nosso auxílio, com o meu auxílio e auxílio dos profissionais que estão dentro da comunidade, que vão poder te ajudar com as nossas lives semanais, você tirando dúvida, trazendo a dúvida que você teve com relação a cada um dos vídeos que você assistir e a gente dizer o que você precisa ajustar para que aquilo funcione na sua situação específica. Então, não deixe de conhecer o programa Meu TDAH, meutdh.com.br. É um programa que é sucesso porque consegue mostrar e provar para você que você pode dar certo com seu filho e que você pode fazer da maneira certa para que esses métodos e esses procedimentos funcionem aí na sua casa, ok? Então, te vejo no programa.